Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, tô falando ainda aqui da cabine 29, onde há pouco eu, Marco Antônio Pereira, Eduardo Picão, Lucas Pilar e o Álvaro, o MC Anão, que hoje foi o nosso Soteldo lá o nosso cosplay de Soteldo lá na esplanada da Arena. Sabe que há poucos minutos agora terminou a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi e hoje o que a gente tira da noite aqui é o que de melhor tinha que acontecer no futebol aconteceu, o Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou do Juventude, o Grêmio é líder do Campeonato Gaúcho, só que no segundo tempo, e isso foi até admitido pelo próprio Renato, o Grêmio tomou o Renato não disse um banho de bola, eu estou dizendo, tá? O Renato disse que o Juventude dominou o Grêmio, jogou mais do que o Grêmio no segundo tempo, mas jogou muito mais. Só que tem uma vitória e uma preocupação. Teve corneta do Renato respondendo o presidente do Inter, e eu penso que respondeu de forma merecida, afinal de contas, se o presidente fez a corneta, agora segura do outro lado. Mas tem uma grande preocupação aí, que é a lesão do Soteldo. E tem uma constatação, que é a inoperância do João Pedro Galvão. Só que uma coisa está ligada na outra, porque se confirmar a lesão do Soteldo, a inoperância do João Pedro Galvão continuará em campo. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, vai em kto.com, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ e ganha já no teu primeiro depósito 20% de bonificação. Vou dizer para vocês que eu estou feliz de ter perdido dinheiro na KTO hoje, porque eu apostei na vitória do Grêmio, mas eu apostei, por exemplo, na vitória do Caxias contra o Brasil, errei e estou muito feliz porque eu apostei no empate do meu Guarani de Bagé contra o Inter e o Guarani de Bagé ganhou deles, com erro de arbitragem contra o Guarani, com erro de arbitragem automaticamente favorecendo o Internacional, o Inter com o time titular no segundo tempo e o Guarani foi lá e mandou eles para casa. Bom, então vai lá em kto.com, faz o teu registro e usa o cupom BAGÉ para ganhar 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Agora eu estou mais tranquilo, porque depois do jogo na live ali, eu chutei o balde, né? Porque o Grêmio precisa contratar. Nós estamos agora já nessa madrugada do dia 1º de fevereiro e a partir de agora acabou a brincadeira. O Grêmio vai ter que apresentar alguma contratação. Só que na entrevista do Renato, eu fiquei com a percepção de que não tem mais ninguém encaminhado. Porque o Renato foi perguntado e confirmou, mas não falou qual seria o jogador, de uma situação em que o Grêmio estava muito bem encaminhado, acertado, dá para dizer até apalavrado com o jogador, e que o clube não aceitou liberar. E o Renato até reclamou disso. Às vezes a gente consegue chegar no jogador, acerta salário, acerta base para que o jogador venha jogar no Grêmio e na última hora o clube não libera. E ele até disse, eu também, se eu tenho um jogador bom eu não libero. Bom, mas me pareceu assim um choque de realidade diferente do Renato, da estreia do Campeonato Gaúcho lá na primeira partida contra o Caxias, lá em Caxias do Sul, que o Grêmio perdeu, e que ele veio para a coletiva dizendo, isso era, sei lá, foi sábado a estreia do Gauchão, e ele dizendo o seguinte, não se preocupe, torcedor, que na quarta-feira vai ter jogador chegando. Não teve. Então essa é a preocupação. O time do Grêmio que atuou hoje, a forma que o Grêmio jogou, vou dizer, para resumir para vocês, o Juventude perdeu de 1-0 para o Grêmio, o goleiro do Grêmio trabalhou mais que o goleiro do Juventude. O fez pelo menos 2 defesaças que facilmente seriam gols do Juventude. Mas a minha maior preocupação está na inoperância do João Pedro Galvão. Ele vai continuar no time porque no segundo tempo, quando o Renato tira o Galdino, joga o André Henrique lá para a direita e mantém o João Pedro Galvão como centroavante, em 1 minuto dentro de campo, o André Henrique fez uma jogadaça e essa jogada representava mais do que 10 jogos do João Pedro Galvão. Só que o André Henrique acabou se chocando com o goleiro do Juventude, o goleiro teve uma lesão na boca, teve que sair de ambulância para ser atendido no hospital, parece que tem uma lesão no maxilar. E na queda desse choque, o André Henrique teve uma pequena entorse de tornozelo e ele teve que sair. Aparentemente não é muito preocupante, porque depois do jogo ele estava ali conversando com os jogadores do Juventude, com os jogadores do Grêmio, então aparentemente não é muito sério. Só que antes de terminar o jogo, vem a grande preocupação do torcedor do Grêmio. O Soteldo sentiu uma lesão, sentiu uma dor e levou a mão na região da virilha. O doutor Paulo Rabaldo, experiente na zona mista, foi perguntado rapidamente o que poderia acontecer. Ele disse, é lesão muscular. Mas a gente não sabe ainda se é realmente uma lesão, porque não tem diagnóstico, né? Pela dor, pelo que ele sentiu, deve ser muscular, mas ele vai ser submetido a exames agora, ao longo da quinta-feira. O que pode atenuar, amenizar a preocupação do torcedor do Grêmio é que logo depois, no stories do seu Instagram, apareceu o Soteldo, já junto com outros jogadores do Grêmio, e ele estava sorrindo.
Então, dificilmente o cara que tivesse uma lesão e tivesse uma certa preocupação estaria sorrindo ali. Por que a preocupação do torcedor do Grêmio? E eu tô apavorado. Porque se ele tiver uma lesão muscular, por menor que seja o grau, ele ficaria fora, quem sabe, um mês. E se ele ficar fora um mês, representa ele fora do Grenal. Então é uma preocupação, acho que é uma vitória carregada de preocupação. O Grêmio precisa jogar mais. O Renato expôs algumas coisas, não quis entrar no detalhe de alguns outros jogadores, até porque o Renato tem que ter cuidado agora com o João Pedro Galvão para tentar proteger ele. É surreal o que eu estou dizendo, mas é verdade. Ele saiu hoje sob muitas vaias do torcedor do Grêmio, que já perdeu a paciência, só que neste momento, confirmando o Soteldo fora e possivelmente o André Henrique fora, a permanência do João Pedro Galvão e do Galdino no time está garantida. E para piorar, sem o Soteldo. Sim, o Soteldo em apenas 4 jogos, ele é uma ilha no time do Grêmio e ele é o grande protagonista nesse momento. Sem dúvida nenhuma, hoje o Grêmio depende do Soteldo. Para fechar, o Renato respondeu à corneta que foi feita lá pelo presidente do Internacional, presidente Alessandro Barcelos, e o Renato simplificou em 2 situações. Primeiro, disse que para jogar futevôlei tem que ter habilidade, tem que ser craque. Segundo, vou botar 3. Segundo, ele disse que ele não conhece o presidente Alessandro Barcelos, se ele passar pela rua ele não sabe quem é. E para fechar, ele disse o seguinte: o presidente tem que se preocupar com a conta do vidraceiro, porque volta e meia dá problema lá no Beira-Rio. Corneta de um lado do presidente, corneta do lado do Renato, é resposta, isso faz parte do futebol e tá tudo certo. Muito obrigado para quem esteve com a gente o tempo inteiro na live. Já aproveita, te inscreve no canal, dá o teu like e aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco, mas eu tô preocupado. O Grêmio não jogou nada. O Juventude jogou mais que o Grêmio. Mas pior do que perder, pior do que ganhar seria perder. O Grêmio ganhou. O pior do que ser o líder do campeonato seria não ser. E o Grêmio, nesse momento, é líder do Campeonato Gaúcho. Até daqui a pouco.